Muito boa noite para você. Capital da diabetes. Belo Horizonte é a segunda cidade do Brasil com maior número de casos. Saúde e transporte. Prefeito Alexandre Calil faz um balanço sobre o mandato até agora. Greve em Contagem. Médicos cruzam os braços no município. Cassação em Santa Luzia. Prefeita e vice são condenados pela Justiça Eleitoral. E a polícia encerrou as investigações da morte de um estudante de veterinária durante um assalto no bairro São Gabriel. Segundo testemunhas, um dos criminosos atirou no estudante porque ele teria se recusado a entregar o celular. A gente começa essa edição falando da gestão de Belo Horizonte. O prefeito da capital, Alexandre Calil, esteve hoje aqui na sede da TV Band Minas e conversou com a nossa equipe de reportagem sobre os principais desafios da gestão até agora. Entre os principais pontos levantados pelo prefeito estão a saúde e o transporte. Alexandre Calil bateu um papo exclusivo e descontraído com Everton Guimarães. A entrevista aconteceu na sede da TV Band Minas. O ex-presidente do Atlético e atual prefeito da capital mineira falou sobre sua gestão, o futuro na política, até uma possível volta para o futebol e muitos outros assuntos. Calil também falou com a equipe do Band Minas e com a rádio Band News FM e fez um balanço sobre os seus 100 primeiros dias de gestão. Nós tentamos fazer o mais fácil, mais rápido, usando bom senso. Acho que não foi nada espetacular, também não foi um fracasso absoluto. Nós estamos tentando, estamos lutando, vamos conseguir, vai melhorar. Porque as coisas estão andando, os financiamentos vão sair, estão saindo, estão aprovados. Então, eu acredito que a gestão tende a melhorar. Isso é que me tranquiliza agora. O prefeito colocou a saúde como uma das prioridades para Belo Horizonte. E eu tive na campanha uma reunião com um médico, da Associação Médica de Minas Gerais, o presidente, que me disse o seguinte: se não cuidar da saúde no Brasil, vai ser um genocídio. Você escutar isso da boca de um médico, presidente da Associação Mineira de Medicina, Associação Médica de Minas Gerais, é um negócio que te assusta, Para mim, eu sei que não é do ramo. A saúde é sempre uma demanda. Ninguém vai arrumar a saúde em 4 anos, nem 8, Porque ela foi largada há 80. Então, a falta de remédio, sinceramente, ela é pontual porque está chegando, porque não falta dinheiro para comprar remédio. Agora, eu autorizei a reforma dos postos, nós estamos caminhar, quer dizer, nós não vamos atingir o que todo mundo quer, não. Mas nós temos que melhorar o que está completamente abandonado, nós temos. Calil também falou sobre a possibilidade da prefeitura ajudar a resolver os problemas no anel rodoviário. O anel rodoviário está do jeito que está, porque ninguém cuidou. Recapear o anel rodoviário não é cuidar do anel rodoviário. No dia que tiver uma atuação com dinheiro que eles já gastaram lá, nós éramos para ter 2 anéis rodoviários. Então, nós temos que pegar o assunto e resolver o assunto. Só resolve o assunto quem quer resolver o assunto. Por isso que eu falei, me entreguem o dinheiro que vocês têm para o anel rodoviário e o anel rodoviário que Belo Horizonte vai resolver. Porque isso não pode ser transformado numa pista para carro andar, num centro de morte e tragédia. Então, isso não é questão de traficabilidade, isso é questão de humanidade e de segurança pública. Esses 2 pontos têm que ser olhados no caso do anel rodoviário. Em breve, você confere a entrevista completa do prefeito Alexandre Calil com Everton Guimarães no Brasil Urgente Minas. E neste sábado, o programa DNA Paulo Navarro também entrevistou Calil e você vai descobrir um pouco mais da vida dele fora da prefeitura. É às 6:50 da noite, não perca! A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do universitário Gabriel Araújo de Oliveira, de 21 anos, morto em fevereiro deste ano durante uma tentativa de assalto no bairro São Gabriel, na região nordeste da capital. Os criminosos teriam pedido o celular do jovem, que reagiu. A polícia chegou até os suspeitos depois de receber várias ligações anônimas. O crime aconteceu no dia 6 de fevereiro. O estudante da UFMG tinha acabado de sair de uma quadra e seguia em direção à casa de um amigo a pé. No trajeto, ele usava o celular, o que teria chamado a atenção dos suspeitos. Segundo testemunhas, um dos criminosos atirou depois que a vítima se recusou a entregar o aparelho. Ocasião que entrou em luta corporal com um dos autores e o Roger
Robert, que estaria pilotando a motocicleta, desceu da motocicleta e efetuou um disparo de arma de fogo no tórax do Gabriel. Atiraram na vítima e fugiram sem levar o celular. Como o local não tem câmeras, Robert Martins da Silva, de 20 anos, e Flávio Marcos de Oliveira Souza, de 18, e o menor, de 17 anos, apresentaram informações que os tiravam da cena do crime. O Robert, ele nega a participação no latrocínio, dizendo que no dia e horário do crime estaria com dois amigos e duas amigas e um amigo fazendo uso de maconha. Essas duas amigas e esse amigo foram ouvidos e negam que estariam com ele no dia e horário do crime. O menor infrator, por sua vez, diz que no dia e horário do crime estaria com a namorada. Essa namorada foi ouvida e também desconstituiu o álibi apresentado pelo menor de idade. Já o Marcos Flávio diz que no dia do crime ficou o dia inteiro na favela do Sumaré fazendo uso de drogas. Robert Martins estava foragido desde dezembro do ano passado e o menor foi preso 2 horas depois de roubar uma carga de carne, avaliada em R$10 mil. Segundo a polícia, os suspeitos são amigos e praticavam os crimes juntos. Os 3 têm uma ficha criminal extensa. Tanto o Robert quanto o Marcos Flávio, bem como o menor infrator, são contumazes na prática de crimes patrimoniais. Durante as investigações, os investigadores de polícia conseguiram elencar diversas ocorrências policiais, mais de uma dezena, onde são envolvidos sobretudo, com furto e roubos de aparelhos celulares. O que chamou a atenção da polícia é que os criminosos ainda ostentavam nas redes sociais. Quando da apreensão do menor infrator, ele estava usando um tênis de R$800. Quando da prisão do Robert, ele estava usando uma calça de R$400. Se pesquisarmos na página, na rede social do Marcos Flávio, ele está em baladas, ostentando garrafas de uísques, a despeito de serem jovens, com toda a capacidade física e rigidez mental para o trabalho. E há quem arrisque dizer que são excluídos da sociedade. A Justiça Eleitoral de Minas cassou o mandato da prefeita de Santa Luzia, na Grande BH, Roseli Pimentel, do PSB, e também do vice Fernando César, do PRB. Vamos ao vivo conversar com o repórter Igor Carian, que tem as informações do caso. Boa noite para você, Igor. Olá, Gisele. Boa noite para você, para todos que acompanham o Band Minas. Segundo a Justiça Eleitoral, a chapa formada por Roseli Pimentel, do PSB, e o vice Fernando César de Almeida, do PRB, inclusive o pessoal de casa está podendo acompanhar uma imagem aí deles, cometeu o crime de abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral no ano passado. Gisele, é claro que foi uma campanha eleitoral vitoriosa, eles venceram as eleições com 34,55% dos votos, mas a Justiça Eleitoral entendeu que para chegar a esse resultado, eles acabaram cometendo algumas irregularidades e aí então foi determinado aí o abuso de poder político e econômico. Por isso, Gisele, saiu recentemente a determinação que eles deixassem os cargos, ressaltando a Roseli prefeita e o Fernando vice-prefeito de Santa Luzia, cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Além deles deixarem os cargos, a Justiça pede também que eles fiquem inelegíveis por 8 anos, ou seja, 2 períodos aí, 2 eleições sem poder concorrer a nenhum cargo público. Mas eles ainda não estão cumprindo isso, eles ainda são prefeita e vice de Santa Luzia, já que recorreram dessa decisão ao TRE aqui de Minas Gerais, então essa decisão ainda pode ser mudada. Agora, segundo nota emitida pelo advogado da prefeitura, abre aspas, não houve qualquer abuso de poder político e ou econômico e qualquer pena de cassação seria uma pena desproporcional e não razoável, ferindo princípios constitucionais, fecha aspas. Agora, Gisele, além desse assunto, além da cassação e deles ficarem inelegíveis, a prefeita também vai ser investigada por envolvimento no assassinato de um jornalista no ano passado, Gisele. Tá certo. Obrigada pelas informações, Igor.
O processo do habeas corpus do goleiro Bruno andou no Supremo Tribunal Federal, mas agora será julgado por um outro ministro. Os detalhes a seguir, e você vai ver também que cresceu o número de pessoas com diabetes. E a nossa capital é a segunda em todo o país com o maior número de casos. Depois do intervalo, a gente te mostra como é o tratamento e onde você pode procurar ajuda. O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu quase 62% nos últimos 10 anos. Belo Horizonte é a segunda capital do Brasil com o maior número de registros. Por aqui, a cada 100 mil pessoas, 10 convivem com a doença. E dá para fazer o tratamento com a ajuda dos órgãos públicos que fornecem medicamentos e equipamentos. Olha só. Portadora de diabetes desde pequena, Carol aprendeu a lidar com a doença. Eu fui diagnosticada com 1 mês de vida. Quando eu comecei a perder muito peso, minha mãe me levou ao médico e o médico verificou que minhas fraldas estavam cheias de formigas. Ela já passou por vários tipos de tratamento, desde aqueles mais antigos, como agulhas, que nem eram descartáveis, até os mais modernos, como o que ela utiliza hoje. Hoje, com o tratamento mais moderno, com bomba de insulina que eu faço, eu consigo levar uma vida normal. Diabetes é uma doença em que há um aumento no nível de glicose no sangue. A glicose, para se entender mais facilmente, é um carboidrato, é um açúcar. Então a gente fala que é uma doença em que há um aumento no nível de açúcar no sangue. O número de brasileiros com diabetes cresceu quase 62% nos últimos 10 anos. Isso se deve provavelmente ao envelhecimento da população, porque a gente sabe que o diabetes mais comum, que é o tipo 2 ou diabetes do adulto, ele surge principalmente após os 40 anos de idade. E como nós temos uma população que está envelhecendo, a tendência é que esse número de diabéticos aumente realmente. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas, divulgada pelo Ministério da Saúde, revela ainda que as mulheres registram mais diagnósticos da doença. Ainda de acordo com a pesquisa, Belo Horizonte é a segunda capital brasileira com maior número de registros médicos de diabetes. São 10 casos para cada 100 mil habitantes, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. A diabetes é uma doença silenciosa. Acredita-se que o diabético, quando se faz o diagnóstico, ele já está aí há mais de 5 anos com a doença silenciosa. Por isso que é importante a gente fazer a procura, o rastreamento, a gente fazer a busca dos pacientes com risco de ter diabetes. Então, toda pessoa, por exemplo, com mais de 45 anos e que não tenha nenhuma outra complicação de saúde, que esteja saudável, já deve, por si só, fazer, pela idade, fazer uma dosagem da glicose no sangue. Agora, outras pessoas que têm o que a gente chama de fatores de risco para diabetes, por exemplo, um indivíduo que está com peso acima do ideal para ele, um indivíduo sedentário, um indivíduo que tem problemas com colesterol, um indivíduo que tem pressão elevada, pressão arterial elevada, hipertensão, né, arterial, a mulher que teve uma diabetes que só aparece na gestação, que chama-se diabetes gestacional, a mulher que tem uma doença chamada ovários policísticos, esses, a partir do momento em que se descobre essa patologia, eles já devem fazer uma busca aí que a gente chama de rastreamento para o diabetes, porque eles têm um risco elevado de ter diabéticos. A Prefeitura de Belo Horizonte fornece as tiras-teste, lancetas, lancetador, agulha de aplicação de insulina, medicamento oral, além de canetas Lispro e seringas para o tratamento da doença. Muitas vezes as pessoas não dão importância para o tratamento dela, né? E aí, anos depois, a pessoa vai perdendo visão, a pessoa vai perdendo o funcionamento dos rins, alguns acabam precisando fazer hemodiálise, a pessoa pode ter problemas de circulatórios, como, por exemplo, necessidade de amputação de pernas, pés, a pessoa pode ter infartos, AVCs, né? Então, cegueira é uma causa muito comum. Então, para evitar que todas essas complicações surjam lá no fim, é que é importante que mesmo a pessoa não estando sentindo nada, que ela faça o tratamento de diabetes. Depois de anos convivendo com a diabetes, Carol percebeu que poderia ajudar outras pessoas. Quando nasceu a Carol Freitas, diabética, foi logo quando eu tive minha filha, que eu conheci muitas pessoas que não tinham acesso à informação, não tinham tanto acesso ao tratamento. E eu queria mostrar para elas que elas poderiam ter uma vida normal. Eu conheci muitas crianças, muitas mães que ficavam desesperadas com o futuro dos filhos. Eu quis, através do meu trabalho como comunicóloga, passar um pouquinho da minha vida em palavras, mostrando para ele com exemplos
exemplo no dia a dia e que poderiam ter uma vida normal. Do diabetes para a dengue, a gente volta a falar com o repórter Igor Calian, que tem dados animadores sobre a doença, não é isso, Igor? É isso mesmo, Gisele, é sempre bacana a gente dar notícia boa e essa realmente é muito boa porque tem diminuído bastante o número de casos de dengue aqui no estado de Minas Gerais. E olha, Gisele, um número muito grande, chega a uma redução a quase de 100%. Para ser mais exato aí para o pessoal de casa, comparando esses 4 meses de 2017 com o mesmo período no ano passado, nós tivemos uma diminuição de 99,7% em números de casos de dengue. Agora, até falando isso aí em alguns números, o pessoal de casa tem uma noção ainda maior dessa diminuição. Neste ano, até o momento, são 19.784 casos prováveis de dengue, ou seja, esse número não chega a 20 mil. No ano passado, esse número chegava a quase 500 mil, para ser mais exato, 480 mil. Então, casos prováveis nesses 4 meses diminuiu de 480 mil para quase 20 mil. Agora, só falando desse mês de abril, este ano nós temos 398 casos prováveis. Em abril do ano passado, foram registrados mais de 123 mil, realmente uma redução que chega a assustar. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte emitiu uma nota para a gente falando que apesar desse número, dessa redução, é sempre necessário intensificar aí os cuidados e as ações de combate ao Aedes aegypti, que além da dengue, Gisele, a gente sabe que transmite também a zika e a febre chikungunya. Gisele, olha só, se todo mundo fizer a sua parte, como a gente consegue diminuir esses casos de dengue, Gisele? Com certeza, Igor, só não dá para descuidar, né? É isso aí. Obrigada, boa noite para você. No mercado de trabalho, a relação entre chefia e funcionário nem sempre é fácil de ser decifrada. E o relacionamento com o gestor pode mudar até mesmo os resultados da empresa. Inácia Soares. O gerente continua lá, mas tem se ocupado mais com o computador do que com a equipe. Ele dedica mais tempo aos relatórios e reuniões do que ao gerenciamento dos processos. Por causa disso, cada um está trabalhando do jeito que quer e assim não funciona. O gerente precisa sair mais da sala e circular pela empresa querendo enxergar o que está errado ou o que pode melhorar. Afinal, pressupõe-se que o gerente ocupa este cargo porque tem uma boa visão do negócio, dos processos e que sabe lidar com pessoas. Hoje em dia, vejo empresas mais interessadas nos diplomas que nas competências gerenciais. Outro dia, eu fui acompanhar uma pessoa a um procedimento hospitalar e fiquei ali observando o auxiliar de enfermagem preparar os medicamentos. Quanta falta de habilidade! Ela gastou muito mais tempo que o necessário e o paciente lá, com dor, esperando. Tudo o que fazemos pode ser mais bem feito. Sempre tem um método melhor a ser aprendido. Mas assim como as crianças aprendem pela repetição, nós adultos também. Não adianta orientar o trabalhador apenas na semana de contratação e o resto dos anos fica por conta da sorte. É preciso treinar sempre e monitorar os resultados. Erros não são provocados apenas pela ignorância, mas também por distração, por interferência de colegas, por equipamentos e ambientes inadequados. Enfim, sua empresa pode ser mais competente do que é, mas sem bons gerentes, tudo não passará de intenções. E apenas intenções não garantem lucro, não batem metas e não deixam o cliente satisfeito. É isso aí. Vamos falar agora da previsão do tempo. A quarta-feira deve ser de muitas nuvens, mas com sol na Grande Belo Horizonte. As temperaturas nesta quarta-feira variam entre 18 e 27 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 40%. Na quinta-feira, o tempo deve ficar nublado também e os termômetros variam entre 14 e 27 graus. Na sexta-feira, a gente já deve ver mudança no tempo e o céu fica claro em grande parte do dia. Temperaturas entre 14 e 28 graus. O céu também fica parcialmente nublado, com possibilidade de nevoeiro logo de manhã na Zona da Mata, Campo das Vertentes e também no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As demais regiões podem ter pancadas de chuva ao longo do dia. O julgamento do habeas corpus do goleiro Bruno Fernandes mudou de mãos mais uma vez no Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Luciana Viana, que está nos estúdios da rádio Band News FM e tem as informações para a gente. Boa noite para você, Luciano. O que isso significa?
Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Essa é a segunda vez que o processo é transferido, né? O pedido de soltura feito pela defesa de Bruno Fernandes estava nas mãos do ministro do STF, Teori Zavascki, que morreu em janeiro desse ano num acidente de avião. Então, o pedido foi transferido para o ministro Marco Aurélio Mello, que concedeu a liberdade ao goleiro, alegando que a Justiça Mineira demorou muito, mais de 4 anos, para julgar um pedido da defesa. A defesa, em 2012, não concordou com o julgamento, né? Com 22 anos e 3 meses de prisão a que Bruno foi condenado e pediu, então, que esse julgamento fosse anulado. Mas, como eu disse agora há pouco, a Justiça, segundo o ministro Marco Aurélio Mello, ela demorou para julgar esse pedido da defesa e agora quem assume todo esse processo é o ministro Alexandre de Moraes. A turma do STF vai analisar o caso, mas o relator, o ministro Alexandre de Moraes, é que será, enfim, o relator final dessa decisão. Não há prazo ainda definido, viu? Enquanto isso, o goleiro Bruno segue em liberdade, Gisele. Certo, Lu. Obrigada pelas informações. Médicos de Contagem estão em greve. Depois do intervalo, a gente fala sobre esse assunto e a gente vai falar também do Dia Nacional do Livro. É hoje. E para comemorar, vários estudantes foram para a Biblioteca Municipal descobrir a delícia que é a boa literatura. A gente volta já já. Médicos que trabalham em 2 centros de consultas especializadas de Contagem na região metropolitana de BH estão em greve. A gente volta a falar com a Luciana. Lu, qual que é a situação lá em Contagem? Gisele, os médicos, eles iniciaram uma paralisação de 48 horas. E esses médicos atendem em 2 centros de Contagem, no Iria Diniz e também no Ressaca. A paralisação ela acontece porque a Prefeitura de Contagem ainda não teria apresentado uma contraproposta salarial. Em nota, a Prefeitura afirma que está aberta ao diálogo e que tem mantido reuniões entre representantes dos médicos e da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura, em nota, afirma que as reivindicações serão analisadas e, em breve, dará um retorno aos servidores, que seguem, portanto, com essa paralisação que teve início hoje pela manhã, vai durar 48 horas, viu, Gisele? A gente aguarda, então, uma posição, né, uma decisão da Prefeitura, se vai atender ou não as reivindicações dos médicos desses 2 centros lá de Contagem. Certo, Lu, a gente segue acompanhando aí essa situação. Obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi criada em homenagem a Monteiro Lobato. E para comemorar, a Biblioteca Pública da capital recebeu uma turma que gosta bastante de ler. Olha só. Hoje foi dia de comemorar os 135 anos de um grande contador de histórias. Para quem adora ler, o presente foi especial. Que tal relembrar um dos maiores clássicos da literatura infantil? Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, apresentar, destacar a obra de um dos mais importantes escritores da literatura brasileira, que é Monteiro Lobato, que lançou O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra que marcou gerações de brasileiros e continua encantando crianças, jovens e adultos. Cerca de 30 alunos de uma escola municipal aqui da capital se divertiram ouvindo histórias. Desde pequena eu acredito muito assim, em contos de fadas, assim, essas coisas. E eu acho muito legal assim, com a história da boneca de pano que vira gente, assim, é muito legal. Emília, a boneca de pano, apareceu para ilustrar a história. Para quem não teve o hábito de ler desde pequenininho, conhecer os personagens que encantaram e ainda encantam gerações foi um incentivo. É importante porque sempre, em tudo que a gente faz, a gente usa palavras. A leitura incentiva a gente a aprender a falar as palavras certas. Em tempos de pouca leitura, pouco contato com os livros, a iniciativa chamou a atenção da professora, que tenta estimular cada um dos alunos. Por conta dessas outras mídias, internet, Facebook, então acaba ficando meio de lado. Então a gente busca resgatar e hoje é um momento bacana de estar aqui, porque com a contação de história desperta ainda mais neles essa vontade, esse desejo de ler. Com certeza, e esse projeto da
da biblioteca é muito legal, ele acontece sempre, vale muito a pena levar as crianças lá. A literatura tem que ser reverenciada todos os dias e cada vez mais incentivada. É o que Pedro Maciel, nosso convidado, escritor e artista visual, autor de A Noite de um Iluminado, entre outras publicações, tem a dizer pra gente nesse Dia Nacional do Livro. A leitura é uma forma de felicidade e a felicidade não deve exigir esforço, diz Jorge Luiz Borges. Ler um livro é descobrir nas dobras da memória não só a história do passado, mas sobretudo um enredo de um provável futuro das relações humanas. A literatura nos ensina algo universal que, de certa forma, nos liga a uma vivência particular. A literatura esclarece os problemas mais gerais do pensamento e do sentimento, decifra o tempo do conhecimento, inventa a linguagem, reinventa o eu, motiva a relação entre alma e corpo, entre o sono e o sonho, entre a sinceridade e as regras morais. A literatura é um exercício extraordinário sobre a razão humana, discurso fundamental para compreender o homem e a sua relação com o universo. Ainda hoje se pergunta qual o sentido da leitura. O sentido da leitura é a própria existência. A leitura nos conduz a uma tentativa de salvação do meio existencial. A leitura deve ser praticada todos os dias, principalmente nesse tempo superficial das redes sociais. A leitura é uma viagem profunda e revela um mundo sagrado, imaginário e real. A literatura e a poesia inventam o próprio homem para que esse se revele a si mesmo. O livro nos ensina algo que não sabíamos, descobrimos nele algo que sempre soubéramos ou acreditávamos saber. Há certos livros que devem ser lidos para confirmar a beleza e devem ser relidos para reencontrar a felicidade. Sem dúvida. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o Jornal da Band, com as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. Boa noite.